Fala, meu aluno, fala, minha aluna, seja bem-vindo aqui à nossa aulinha de conhecimentos gerais com o seu professor, professor Caio Vitor. E nessa nossa aula aqui nós iremos pegar todos os bizus necessários sobre o relevo brasileiro, tá bom, meu aluno? Então, temática muito importante para o nosso concurso, beleza? É uma parte assim que os alunos têm muita dificuldade, né, em entender como é que funciona o processo geológico brasileiro, juntamente com o processo geomorfológico do Brasil, tá bom? E antes de nós trabalharmos, né, saber quais são as principais classificações do relevo do Brasil, se faz necessário a gente estudar um pouco, né, a geologia brasileira, tá bom? Porque são coisas indissociáveis. Então, o que é que nós precisamos saber quando falamos sobre a nossa geologia no Brasil? Permita-me aqui, meu aluno, abrir uma tela em branco, tá bom? Para a gente fazer aqui um esquema, né? A gente possa colocar todos os bizus necessários sobre a geologia brasileira. Vale lembrar, meu aluno, que a geologia é a ciência que estuda a composição interna, tanto da rocha quanto da terra, né? Aquelas partes da rocha metamórfica, sedimentar, enfim, né? Crosta, manto e núcleo, mas isso aqui precisa, para essa nossa aula, não se aprofundar tanto, tá bom? Nós iremos entender, pegar a bizu agora, de pelo menos duas coisas, tá bom? Para depois ver a característica geral. Mas a gente precisa conhecer essas duas coisas, que são as eras geológicas e as estruturas geológicas. Professor, o que é isso aqui, ó? Vamos lá. Meu aluno, quando falamos sobre eras geológicas, estamos nos referindo à idade da Terra, tá bom? Eras geológicas. Aqui nós estamos nos referindo à idade da Terra, tá bom? E lembrando, eras geológicas, lembrando que a Terra possui cerca de 4,6 bilhões de anos. Tá bom? E essa idade todinha vai ser dividida em 4 períodos, assim como a vida de um ser humano, né, normal. Tem a infância, a adolescência, já a fase adulta, a fase idosa, né? A Terra vai ser dividida nesses períodos, tá bom? Esses 4,6 bilhões de anos, beleza? Meu aluno, a primeira era geológica, ou seja, o princípio de tudo, aquela que é a mais antiga, tá bom? Aquela que é a mais antiga, é a era do pré Cambriano. Era do pré-cambriano, beleza? Guarda a informação. Na sequência, meu aluno, vem a era do Paleozoico. E só para que você tenha noção, né? Essa era do Paleozoico, por exemplo, aqui foi formado aquele supercontinente da Pangeia, como a gente conhece, né? Depois vem a era do Mesozoico. Você que curte o Jurassic Park, né? O período dos dinossauros foi aqui no Mesozoico, né? O Triássico, Jurássico, Cretáceo, tá bom? Tanto a formação quanto a extinção dos dinossauros, beleza? E a mais recente, a Mucilon das eras geológicas, nós temos o Cenozoico, tá bom? Dividido em terciário e quaternário, beleza, meu aluno? Aí eu vou te contar um babado, quando nós pegamos essas três últimas eras aqui, ó, o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico, eu posso chamá-lo de um nome só, tá bom? Posso chamá-lo de Éon, né? Éon é o conjunto de grandes eras, tá bom? Éon Fanerozoico, tá bom? Éon Fanerozoico, beleza? Show de bola? Guarda essa informação, né? Pré-cambriano durou 4 bilhões de anos, né? Na sequência, o Paleozoico, cerca de 560 milhões de anos atrás, o Mesozoico, 240, o Cenozoico, 60 milhões de anos atrás, tá bom? E claro, a mais recente, nossa espécie data desse Cenozoico, tá bom? Beleza? Na sequência, nós precisamos entender agora a estrutura geológica. Professor, eu entendi, né, o que são as eras geológicas e a idade da Terra. Perfeito, show de bola, ainda bem que você entendeu. Agora, Caio, o que é que vem a ser a estrutura geológica? Meu aluno, a estrutura geológica é a base rochosa, tá bom? É a base rochosa. E no mundo todo existem só três estruturas geológicas. E aqui vai facilitar bastante, porque dessas três, no Brasil só vai ter duas, tá bom? Professor, quais são aqui as que vão existir no nosso território brasileiro? Meu aluno, existe os escudos cristalinos, tá bom? Escudos cristalinos. E olha que fato interessante. Os escudos cristalinos, eles datam do pré-cambriano.
eles datam do pré-cambriano. Logo, é a estrutura geológica mais antiga. Se é mais antiga, é mais desgastada, mais erodida. Logo, os terrenos, os relevos vão ser mais rebaixados, porque passou por mais processos erosivos, tá bom? Beleza? Na sequência, vem a segunda que existe no Brasil, né? Porque das três, nós só temos duas. Na sequência, meu aluno, vem as chamadas bacias sedimentares, tá bom? E professor, essas bacias sedimentares, elas datam de qual era? Aqui, meu aluno, elas datam do Éon Fanerozoico de uma forma geral, tá bom? Elas datam do Fanerozoico de uma forma geral. Vamos agora listar para vocês as características importantes de cada era aqui, ó. Perdão, de cada estrutura, tá bom? Vamos continuar com a cor vermelha. Meu aluno, a estrutura cristalina, o embasamento cristalino, ele tem por característica ser uma estrutura geológica mais impermeável. Impermeável. Aqui a água tem uma grande dificuldade de infiltrar, né? A nível de aproveitamento econômico, nós conseguimos achar bem aqui minerais, tá bom? Em sua boa parte, minerais metálicos. E quando eu falo de Brasil, cerca de 36% do nosso território corresponde aos escudos cristalinos, né? Escudo da Guiana, escudo do Brasil Central, tá bom? Beleza? Cerca de 36% do território brasileiro é compreendido por escudos cristalinos. Na sequência, meu aluno, nós temos as bacias sedimentares, porque diferentemente dos escudos, aqui vai ter uma característica de ter uma estrutura mais permeável, tá bom? Mais permeável, beleza? Aproveitamento econômico, conseguimos achar combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás. E no Brasil, cerca de 64% do nosso território é compreendido por aqui bacias sedimentares, tá bom? Então, eu vou puxar um tópicozinho bem para cá para nós colocarmos as características da geologia do Brasil para eu finalizar com um pequeno esquema para você. Temos como característica, meu aluno, da geologia brasileira uma estrutura mais antiga. É uma estrutura mais antiga. É uma estrutura desgastada. Mas a nossa estrutura, meu aluno, é uma estrutura mais estável. Mais estável. Professor, por quê? Porque nós estamos no meio da placa sul-americana. Não estou dizendo que não tenha terremotos no Brasil. Claro que vai existir. Mas aqui, né, nós, como não estamos no limite de placas tectônicas, onde a atividade sísmica vai ser muito forte, nossa estrutura é mais estável, né? Está no meio da placa sul-americana, tá bom? Beleza? E aqui, meu aluno, se eu fosse fazer para vocês um esquema, né, de como seria a geologia do Brasil, seria mais ou menos assim, ó. Seria mais ou menos assim. Olha que desenho legal, interessante, ó. Aqui, né, vou dividir esse desenho em três, porque aqui nós vamos fazer um link, né, com as estruturas geológicas. Lembrando que essa aqui, né, essa parte número 3, tá bom? É a parte que não vai existir no Brasil, que é o dobramento moderno. Esse dobramento moderno ele é sinônimo de cadeias de montanhas, processos orogenéticos, formação de montanhas. No Brasil não tem montanhas, montanhas se formam a partir do choque de placas tectônicas, tá bom? Então, nessa aqui não vai existir no nosso Brasil, tá bom? Mas, vamos lá, né? Ela é mais recente, nasceu no Cenozoico, não temos aproveitamentos econômicos, ainda está em formação, tá bom? Mas, focando em Brasil, aqui nós temos a primeira, tá bom? Que é o escudo cristalino. Escudo cristalino. Aqui nós temos a segunda, que são as bacias sedimentares, né? Vamos primeiramente falar dos escudos. Temos aqui o escudo como, mais uma vez, característica, né? Impermeável. Vai que abreviar com as siglas, tá bom? Minerais metálicos e no Brasil corresponde a 36% do nosso território. Nas bacias nós temos uma estrutura mais permeável, combustível fóssil e 64% do nosso território é formado por depósitos sedimentares, né? Aqui, ó, foi desgastando bem aqui, desgastando esse escudo, processo de erosão, né? Removeu e depositou aqui até formar os chamados depósitos sedimentares.
E lembrando que aqui nós não temos o nosso Brasil, tá bom, meu aluno? Então pega o bizu dessa parte da geologia brasileira, eu vou tirar essa parte aqui, tá bom? 3, 2, 1, foi. Então no Brasil, como nós acabamos de ver, não possuímos dobramentos modernos. Cerca de 36% do território brasileiro corresponde a escudos cristalinos, divididos em escudo da Guiana, escudo central e escudo do Atlântico, tá bom? Temos aqui um mapazinho para você se localizar. E o resto, meu aluno, 64% é formado de bacias sedimentares, né? Com destaque para a bacia do Paraná, beleza? Show de bola? Tá aqui o mapazinho mais uma vez para vocês pegar bizu. Em cima disso, nós vamos agora finalmente estudar a parte do relevo brasileiro, né? Ou pode parecer na nossa prova como geomorfologia, tá bom? Então, meu aluno, acabamos de ver que a geologia é a ciência que estuda a composição interna, né? Agora, quando partimos para as feições, aquilo que está na superfície, aquilo que eu consigo ver, estamos falando de relevo, são as diferentes feições da superfície da Terra. E a ciência que estuda é justamente uma ciência chamada geomorfologia, tá bom? Então, geomorfologia estuda o que está em externo e a geologia estuda o que está interno, tá bom? Beleza? Então, meu aluno, vamos agora aprender quais são as principais formas de relevo que existem no mundo de uma forma geral, para na sequência aprendermos, né, que é cair nas provas, as classificações do relevo brasileiro, analisando as três classificações dos três grandes professores, e aqui nós temos agora em atual, tá bom? Deixa eu voltar para cá. Então, meu aluno, a nível geral, né, existem montanhas, né? Características são montanhas, são relevos, perdão, que apresentam elevadas altitudes, né? E na geologia, elas são consideradas relativamente novas, datam daquele Cenozoico, datam daquela era mais recente, tá bom? Na sequência, nós temos planaltos, né? Que são relevos que predominam a erosão. Não se preocupa que eu vou falar melhor daqui a pouco, né? Existem tanto planaltos cristalinos, né? Que tem a regra geral, né? Tem a regra geral, a gente leva a regra geral. São relevos com maiores altitudes e formações em serras, como por exemplo, caso você seja aqui do Ceará, né? Talvez você conheça, por exemplo, aqui, né, um maciço de Baturité, né? Enfim, tá bom? Voltando para cá, planaltos sedimentares, né? Menores altitudes, formação de chapadas, como aqui temos a Chapada do Araripe, Chapada do Apodi, beleza? Na sequência, nós temos planícies, que são terrenos planos em que predomina a nossa processo de sedimentação, mas de novo, não se preocupe porque eu vou fazer um esquema, daqui a pouco você vai entender melhor. Só estou dando a definição, tá bom para você? E na sequência, nós temos a depressão, que são terraços mais rebaixados, se comparados às áreas ao redor, tá bom? Aí calma, calma, eu sei que você ainda não entendeu, eu vou explicar daqui a pouco com um desenhozinho, aí vai ficar tudo esclarecido na sua cabeça. Só tô, né, aqui esquentando os couro, como a gente fala, né, para a gente aprender agora a classificação do relevo brasileiro. Então, meu aluno, o relevo brasileiro, em suas características gerais, possui relevos antigos, até porque a nossa base geológica também é antiga, né? Não dá para dissociar, tá bom? Se a base geológica é antiga, logo os relevos também vão ser mais antigos, né? Beleza? Ó, base geológica antiga e sem presença de dobramentos modernos. É mais desgastado, logo mais erodido, tá bom? Relevos bem baixos, né? 97% do nosso relevo tem altitudes aí menos de 1.000 metros. Vale lembrar que o ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, lá em Manaus, né? Perdão, lá no estado do Amazonas, quase que não sai, compreendendo ali cerca de 2.994 metros, quase 3.000 metros de altitude, é o ponto mais alto do Brasil, tá bom? E 75% não atinge sequer 500 metros, tá bom? Estou aparecendo aí, né? Estável, né? Nossa estrutura geológica ela é estável, porque a gente já viu, está no meio da placa sul-americana, tá bom? No Brasil predominam planaltos e depressões, e como falei, né, existe no Brasil, professor? Existe, né? Só que em menor escala, no sentido de proporção na escala Richter, né? Escala Richter, beleza? Então, meu aluno, agora vamos conhecer a classificação, as três classificações do relevo brasileiro, tá bom? Permita-me aqui fazer um esquemazinho, assim como nós fizemos, né? Para que a gente possa ver as três classificações do Brasil. A primeira nós temos do professor Haroldo de Azevedo,
Haroldo de Azevedo, lá na década de 1940. Meu aluno, pelas próprias dificuldades, né, existentes na época, como, por exemplo, não tínhamos o desenvolvimento de satélites ainda, né, o trabalho em campo era um pouco mais presente, né, então tinham certas limitações de estudos. Mas o professor Haroldo de Azevedo foi um cara muito desenrolado, né, e conseguiu, né, classificar o relevo do Brasil em dois: planaltos e planícies. E pega bizu que, para o professor Haroldo de Azevedo, o critério adotado era um critério altimétrico. Critério de altimetria. Professor, como assim? Para o professor Haroldo de Azevedo, meu aluno, se aquele terraço superasse 200 metros, ele era um planalto. E ora, se fosse inferior a 200 metros, aí era uma planície. Simples assim. Simples assim, tá bom? Vamos agora conhecer a terceira classificação. A terceira não é, pessoa, pega o bisu, vamos ter acorda. É a segunda classificação, que é do professor Aziz Nassib Absaber, tá bom? Aziz Nassib Absaber, lá da década de 1960. O professor Absaber foi um cara bastante desenrolado também, né? Mas teve as suas limitações da época também, né? Satélite só veio depois, tá bom? E o que foi que o Assis Abissab fez? O Assis Abissab ele continuou ainda adotando no Brasil planaltos e planícies. Só que o critério que ele utilizou foi um critério diferente, meu aluno, diferente, ó. Então vamos lá, continuar a ter planalto e continuar a ter planície. Só que o critério aqui era diferente, planície. Meu aluno, para o professor Absaber, o planalto era um relevo em que a erosão, ou seja, o desgaste, era maior. E a planície era o relevo em que a deposição dos sedimentos era maior. Caio, como assim? Meu aluno, permite também que fazer um esquema contigo, um desenho. Ó. Tenho esse relevo aqui, tá bom? Certo? Vou ter esse relevo mais ou menos também bem aqui. Não, deixa eu fazer. Vou aqui fazer o perfil logo do Ceará, que aproveita, né? A sequência. Pronto, vou fazer o relevo aqui do Ceará, tá bom? É o meu estado, né? O estado que eu gosto, que eu amo, né? Então, vou aqui fazer o esquema aqui do nosso Ceará. Ó, seguinte, aqui se eu colocar o azul para simbolizar o Oceano Atlântico, bem aqui, ó. A gente toma banho na praia, beleza? Meu aluno, seguinte, vamos lá. Quais são os processos em que vão desgastar o relevo? Professor, eu sei que eu aprendi lá na minha escolinha que existe, né, os agentes intempéricos. Existe a chuva, água mole em pedra dura, tanto bate daqui fora, né? Existe, por exemplo, também a ação eólica, né, dos ventos. Existe a termoclastia, que é a dilatação da rocha a partir do esquentamento da radiação solar, né? Enfim, existe uma série de processos erosivos. Então, meu aluno, vou colocar aqui o solzinho. Sol. Aí tem aqui a chuva, vamos colocar também em azul, só para simbolizar a água, né? Aqui o azulzinho. Aí eu pergunto para os meus amores que estão assistindo essa aulinha. Cara, onde é que os raios solares vão chegar primeiro? Nessa parte A ou nessa parte B? Ora, professor, os raios solares, assim como também a água da chuva, vai chegar primeiramente nessa parte A. Concordo com você. Logo aqui, cara, a ação intempérica, a ação de desgaste do relevo é bem mais atuante do que nessa parte B, meu aluno. Então, aqui, para o professor Absabe, se aqui predomina, cara, muitos agentes de erosão, a erosão aqui é maior, logo isso aqui vai ser um planalto. Aí você concorda comigo que, pela ação da gravidade, esses sedimentos vão ser depositados aqui, as poeirazinhas, os fragmentos dessa rocha desgastada, tá bom? Vão ser depositados aqui. Então aqui vai ter um grande acúmulo de sedimentos, a sedimentação é maior, então aqui vai ser uma planície, tá bom? É basicamente isso. O critério adotado pelo professor Assis Nassib Absaber. Na sequência, na década de 80, 1989, veio o professor, né, Jurandir Royce, que essa é a classificação que nós utilizamos hoje, tá bom? Perceba que a depressão não surgiu aqui ainda não, né?
Foi esse safado aqui, todo respeito ao professor, que trouxe, né, cara, a figura da depressão, tá bom? Então, o professor Jurandir Ross, lá na década de 1980, tá bom? Meu aluno, professor Jurandir Ross, não sei se você já assistiu Dragon Ball Z, né? Dragon Ball Z tem a fusão, né? A fusão lá que os caras usam, né, para derrotar os caras que são mais fortes, né? O Jurandir Ross, ele meio que fez uma fusão do Dragon Ball, né? Ele pegou o critério do Haroldo, fundiu com o critério do Abissaba. Qual o critério do Haroldo? Critério altimétrico. Qual o critério do Abissaba? Erosão e deposição. Então vamos lá. O professor Haroldo de Azevedo, cara, ele colocou no Brasil, ele classificou no Brasil, melhor falando, né? Até porque aqui já era década de 80, posteriormente aos regimes militares, satélites já tinham sido desenvolvidos, tá bom? Então aqui a gente tinha uma cartografia bem mais ampliada, né? A partir do desenvolvimento dos satélites, tá bom? Então aqui, ó, tivemos agora o Planalto, a planície, e aqui surge a depressão no Brasil nos anos 80, né? As brincadeiras à parte, ó. Professor, o que é um Planalto para o professor Abissab? Pega bizu, critério altimétrico. Para o professor Jurandir Rosa, melhor falando, perdão, Jurandir Rosa, né? São relevos, meu aluno, que são superiores a 300 metros. E aqui continuou predominando a erosão, tá bom? Continuou predominando a erosão, né? Ele pega o critério do Absaber. A planície é um relevo que chega até 100 metros. E aqui também predomina a deposição, tá bom? Ele pega aí, né, os estudos também do Abissab. E a depressão, cara, o critério altimétrico são terrenos que chegam até 500 metros, tá bom? Até 500 metros. E são áreas mais rebaixadas se comparadas ao seu redor. Uma cor feia, né, professor? Escreve direitinho aí, cara. Mais rebaixadas, tá bom? Mais rebaixadas. Caio, não entendi. Vamos usar o desenho que a gente consegue entender melhor. Meu aluno, esse aqui é o perfil do estado do Ceará. Bem aqui eu tenho o litoral, a planície litorânea. Bem aqui eu tenho o maciço de Baturité, né, o para mais íntimos, né, o maciço, a Serra de Guaramiranga. Bem aqui eu tenho o Planalto da Ibiapaba. Você concorda comigo que eu tenho um terreno, né, entre esse intervalo de dois relevos elevados, que ele é mais rebaixado que esses dois relevos aqui. Isso aqui, cara, é a depressão. São terrenos mais rebaixados se comparadas às áreas ao seu redor. Isso é a depressão, tá bom? No caso aqui do nosso Ceará, é chamada depressão sertaneja. Na verdade, tranquilo? Então aqui, ó, depressão, beleza? São terrenos mais rebaixados se comparado a áreas ao seu redor. E para o professor Jean de Royce, existem 11 unidades de relevo de planalto, 6 unidades de planície e 11 unidades de depressão. Então, no Brasil, predominam, atenção, planaltos e depressões. Planaltos e depressões pelo critério atual do professor Jurandir Ross. Tá bom, meu aluno? Então, vamos voltar para cá. Vou tirar essa telinha. 3, 2, 1, foi. Então, ó, professor Haroldo de Azevedo, uma das primeiras classificações, né? Para o Brasil poderia ser classificado em grandes unidades de planalto e planície. Olha o critério na base da altimetria, altimetria. E aqui estão, né? O mapa ao seu lado, Planalto das Guianas, Planalto Central, Planalto Meridional, Planalto Atlântico. Na sequência vem a planície amazônica, a planície costeira, a planície do Pantanal e a planície do Pampa, tá bom, meu aluno? Posteriormente a ele veio o professor Abissab. Ó, ele manteve o planalto e a planície. Ele manteve, né, o planalto e a planície. Só que ele colocou um processo diferente. O processo de erosão é mais intenso do que a sedimentação. Isso é o planalto, tá bom? E aqui mais uma vez está o mapa ao lado, né, para colocar, né, para a gente poder identificar. E aqui, meu aluno, temos a classificação atual do professor Jurandir Ross, em que ele pega todo, né, ele se baseou nos trabalhos tanto do Haroldo como do Azevedo e nos relatórios do Radam Brasil, tá bom? O professor Jurandir Ross, ele traz uma nova definição na Planaltos Planície, né, ele meio que ele reformula, né, juntando as duas definições anteriormente, e identificou 28 unidades no Brasil, 11 planaltos,
6 planícies e 11 depressões. Nós fôssemos somar, dá 28, quase não sai, né? A garganta falhou. 28 unidades de relevo no Brasil. E aqui está, né? As 28 unidades do nosso Brasil, tá bom, meu aluno? Teve um mapazinho aqui, tá bom? Para você ver posteriormente, tá bom? Então aqui nós finalizamos a nossa aula sobre geologia, né, e relevo no Brasil. Espero que vocês tenham entendido, pegado as características principais, beleza? Então fica com Deus, forte abraço.